Olá, seja bem-vindo ao Pod Conectare. Esse é o nosso segundo episódio da temporada Desenvolvimento de Lideranças. Eu sou Juliana Fabião, diretora da Conectare, Gestão e Desenvolvimento, e hoje iremos conversar com a Aline Dota. Seja bem-vinda, Aline. Antes de iniciarmos, eu quero que tu te apresente. Muito bem. Ju, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com você. Tu sabe o quanto eu te admiro, então estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Aline Dota, eu sou psicóloga. Nesse caminho aí acabei voltando então meu trabalho para as organizações e fui estudar neurociências. Então, essas duas ciências que eu trago, então, para os meus clientes de consultoria, clientes de treinamentos, enfim, né? Porque eu acredito que são ciências que se complementam. Porque a psicologia, eu entendo que ela nos vê enquanto indivíduo e ser único. Perfeito. E a neurociência nos vê enquanto espécie. Então, essas duas ciências são as ciências que eu levo, né? Para grandes companhias, grandes cooperativas, clientes do agro, clientes da área da saúde. Porque eu entendo que muda a moldura, mas a essência é a mesma, né? É verdade. Gente, né? São pessoas. E é um momento que a gente precisa falar muito de pessoas. Tenho percebido nesses movimentos dentro das organizações a questão da tecnologia e da inteligência artificial. Então, já quero começar te provocando, já que somos colegas da psicologia. Esse é um fato legal da gente trazer né, Aline, eu acho que uns 20 anos de formação, numa época que não se falava tanto dentro das organizações de saúde mental. E agora, com o advento da inteligência artificial, com o advento da tecnologia, percebemos que a questão humana, o ser humano, tem prevalecido dentro das organizações, no sentido de fazer movimentos de compreender um pouco mais, né, de comportamento, de personalizar. Então, eu já quero começar te perguntando como é que tu percebes esse movimento, especificamente falando de liderança, né, que são extremamente estratégicos, a gente entende, né, que é fundamental também, né, de ser facilitador de times e também carregam a cultura organizacional. Então, eu queria pegar a tua percepção. Então, vamos lá. O cenário que eu vejo, Ju, é justamente um cenário que estava indo muito para a tecnologia e faz parte do jogo. E isso a gente não vai mudar. Não a gente vai precisa mudar, falar disso. Exatamente. Precisamos, sim, utilizar como um recurso importante e significativo nas organizações. Mas depois da pandemia, eu confesso que eu comecei a observar uma volta para o ser humano. Né? O que antes eu entendia como estratégia, por exemplo, pensar no ser humano, pensar questões a respeito de saúde mental, questões a respeito até da inteligência emocional, que é algo bem importante, me parece que foi fortalecido essa ideia dentro das organizações. Então, eu vejo um movimento, sim, né, vinculado à tecnologia, mas também vejo um movimento olhando cada vez mais para as pessoas como um todo. Perfeito. E falando um pouquinho sobre isso, o Fórum Econômico Mundial vem falando bastante sobre a questão das skills, trazendo um pouco da tua fala. E hoje tem um movimento falando sobre cultura dos skills first, trazendo para dentro das organizações, primeiro, questões relacionadas a comportamento e habilidades, mais do que há 20 anos atrás, quando a gente estava se inserindo no mercado e iniciando essa caminhada nas organizações onde a vida acadêmica, os títulos, o conhecimento técnico prevaleciam. Como tu percebes? Como é que tu tem visto isso nas tuas andanças? Porque, Aline, tu tens uma caminhada não só aqui no Rio Grande do Sul, como também em grandes empresas nacionais. Como é que tu percebe esse movimento que tem vindo a partir dessa inteligência artificial, do uso da tecnologia, que não tem como a gente mudar, é uma realidade já presente, mas, ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia e tem que usar a favor, isso nos traz um movimento para aquilo que é genuinamente humano, para aquelas habilidades, skills que são humanas, e isso prevalece muito no momento e no mundo atual. Então, como que eu vejo, Ju, isso? As hard skills são importantes. Essa questão do conhecimento técnico é o que você falou, não tem, é o básico, enfim.
Agora, as soft skills que são relacionadas justamente a autoconhecimento, justamente a fazer leitura em relação ao comportamento, seja meu ou seja do outro. Então, eu vejo um movimento bem significativo de olhar para aquilo que às vezes a gente debatia em sala de aula 20 anos atrás, mas que não era tão forte dentro das organizações. Perfeito. Quero te fazer uma pergunta. Para ti, qual a importância do desenvolvimento das lideranças nas organizações? Qual a tua percepção em relação a esse tema, que é bastante discutido? Percebo que as organizações já entendem essa necessidade, mas qual o teu ponto de vista em relação a esse tema? Então, não tem como o negócio prosperar sem desenvolver os líderes, né? Esse é um fato que a gente já sabe, né? O que eu percebo é que até pouco tempo atrás, como você disse, né, muito focado na questão técnica, né, aquela questão de contratar pelo currículo e desligar pelo comportamento. Então, o movimento de olhar para essas lideranças e desenvolver essas lideranças nessas skills, nas soft skills. Porque eu acredito que as companhias, as empresas se deram conta que muitas das ferramentas que a gente conhece, técnicas de feedback, técnicas de treinamento, inclusive, não surtiam tanto efeito. Ótimo, que bom que tu está trocando nesse assunto. Na minha caminhada, eu gosto muito, quem me conhece sabe, gosto muito de desenvolver lideranças. Eu percebi ao longo da minha formação a necessidade de retornar e entender um pouco mais do ser humano, justamente de entender, nesse processo de desenvolvimento, o quanto precisamos da psicologia. Foi quando eu busquei a minha formação e me tornei psicoterapeuta cognitivo-comportamental, entendendo que essas práticas, como aplicar um feedback, estilos de liderança, temáticas até então trabalhadas, são importantes, sim, mas não são o suficiente para que se possa, né, realizar um trabalho de performance com entregas onde eu exijo daquela liderança determinadas habilidades e que, para isso, eu preciso tentar entender um pouco mais de comportamento. Te pergunto, né, voltando à temática daquelas habilidades requeridas nesse mercado mais emergente. Falamos já de alfabetização tecnológica. Não tem como fugir da inteligência artificial. Que características tu entende que são fundamentais nesse movimento atual, pensando que o futuro é incerto? Características que sejam importantes e comuns aos líderes. Ótimo. Ju, como que eu vejo, tá? Imagina que uma cultura organizacional... A TCC tem muita relação com a neurociência, né? Perfeito. Então, o que eu imagino? Eu imagino sempre um iceberg, certo? A parte de cima do iceberg, eu comparo com competências técnicas, com hard skills, aquilo que a gente vê, a técnica, né? A ferramenta, a técnica, enfim. O que é ensinado, né? O que aquele indivíduo consegue aprender. Que é a parte técnica, o conhecimento técnico, prático. Isso. Aquilo que para o pessoal entender um pouco mais. Isso. E as próprias ferramentas, vamos puxar um pouquinho para a nossa área de RH, as próprias ferramentas, uma avaliação de desempenho, uma descrição de cargos, um manual de diretrizes. Né? Então, vamos imaginar um iceberg que tudo que está escrito é a ponta do iceberg, certo? A parte de cima. Então, muitas vezes, a gente comunica a informação apenas com a parte de cima do iceberg. Com certeza. Né? E aquilo que está embaixo, que é muito maior... Muito maior, muito mais impacto, que é o que você está trazendo aqui, a questão das nossas emoções, das nossas reações, de como a gente funciona. Dos pensamentos automáticos que geram emoções e que reforçam comportamentos. Exato. Um pouco disso. Exato. E aí, o que acontece? Essas ferramentas todas, essas técnicas, acabam funcionando, vamos pensar aí, sendo mega otimista, tá, Ju? Sim. Que a parte de cima do iceberg representa 15%. Né? Então, olha o impacto de olhar, seja uma cultura organizacional, um setor, uma ferramenta, uma pessoa, como um iceberg como um todo. E aí vem aquela questão, né, do Titanic, que afundou, né? Não foi pelo que eles viram, não foi o que tem lá embaixo, né? Que é muito mais profundo. Muito mais profundo. Ele afundou pelo que eles não viram, pelo que estava abaixo do campo de visão. Né? E o Titanic, o marketing do Titanic era o navio que foi construído para não afundar. E afundou. Por quê? Porque eles não se deram conta dessa parte que a gente não vê.
E eu entendo que é assim nas organizações, né? Se fosse simples, a gente trabalharia com uma descrição de cargos ou com uma avaliação de desempenho e as pessoas fariam. Por que elas não fazem? Seria muito, muito fácil, né? Muito fácil, muito prático. Robótico, muito... E a partir do momento que a gente fala de pessoas, eu também entendo a necessidade da personalização. No sentido do quê? De complementação, de trabalhar a pluralidade, no sentido do quê? De eu conseguir perceber em mim, e aí entra a questão do autoconhecimento, que eu entendo que é fundamental para se trabalhar com as lideranças, quem eu sou, como eu manejo, como eu lido com as minhas emoções, quais são as minhas crenças limitantes, porque a partir desse autoconhecimento eu consigo também manejar com o outro. E aí eu trabalho a minha agilidade emocional, que também é importante, tanto trabalharmos com a inteligência artificial e a inteligência emocional. E, diante disso, como é que tu percebe esse contexto, né, nesses ambientes organizacionais? A questão da individualização, a questão de conseguir entender que o diferente soma. Então, primeiro que um princípio da neurociência vai contra isso. A nossa fisiologia, a nossa biologia não quer o diferente. A gente quer o igual, porque o igual é mais fácil. É muito mais fácil, né? A gente reforça aqueles vieses que a gente tem. Então, o que é diferente torna-se um desafio, independentemente do que é essa diferença. Né? Eu costumo dizer a questão porque o líder, na verdade, o que ele faz? Ele tem que reforçar comportamentos e mudar comportamentos. Perfeito. Certo? E identificar também, né? Eu acho que é importante a gente trazer que o líder ele tem a responsabilidade de olhar aquele indivíduo como um ser único e perceber naquele colaborador que características que se destacam. Porque se a gente fizer uma volta ao passado e falando mais de recursos humanos, o movimento era o contrário. O que eu preciso desenvolver? E as lideranças olhavam para suas equipes e, ao invés de potencializar aquilo que é nato, aquilo que é mais natural, não fazia o movimento contrário. E aí a gente tinha um grande problema. Porque aquilo que não me é natural, eu tenho um gasto de energia muito maior. Muito maior. Não faz parte da minha essência. E será que eu preciso desenvolver essas habilidades ou eu tenho que complementar com outro colaborador? Ju, olha só que interessante, tá? Recentemente eu fiz uma live com o título assim: para a neurociência aplicada à liderança, as pessoas não são o ativo mais importante da organização. E aí isso gerou um bafafá. Aline, você... Deu gatilho. Nossa, Aline, você que acredita nas pessoas, como assim? Eu falei, não, calma aí, né? Assistam a live que a gente vai conversar sobre isso. Porque a neurociência, a neuroliderança, ela acredita que as pessoas não são o ativo mais importante da organização. Mas é o que você falou. As pessoas certas é que são. Justamente para que a gente possa entregar mais com menos energia. E aí voltamos lá para o primeiro processo da RH, que é o recrutamento. Importante tema que estás falando. Diria que o subsistema mais importante, inclusive, Aline, trazendo, gosto muito de trazer, eu vou indicar esse livro, Liderando o Futuro, da Marta Gabriel, e justamente eu abri aqui e separei para a gente conversar a dificuldade que nós estamos tendo na atualidade, as empresas têm, de buscar talentos no mercado. E aqui ela traz uma pesquisa de 2013 a 2023. Hoje, no mercado, né, global, falando sobre a escassez de talentos, 77% das empresas estão tendo dificuldades de encontrar no mercado profissionais que tenham as características, as skills, para atender esse mercado emergente. Vivemos uma crise, não podemos negar, né? Estamos vivendo um momento de escassez. Como é que tu está percebendo isso no sentido de conseguir? Obviamente, precisamos desenvolver pessoas, mas identificar esses talentos está cada vez mais difícil. Eu penso que a gente lida com uma realidade totalmente diferente em pouco tempo. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, e eu ainda tenho alguns clientes, tá? Clientes, por exemplo, mais antigos, que pensam aquela frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Só que isso funcionava até pouco tempo atrás. Por quê? Porque a gente tinha muita mão de obra, né? E poucas vagas. Então, por muito tempo, essa frase funcionou.
Só que em pouco tempo esse mundo mudou muito rápido. E essa frase é completamente não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E eu percebo também a questão das gerações. Hoje, dentro das organizações, a gente encontra até 5 gerações dividindo o mesmo espaço. Exatamente. Será que não é um olhar um pouco... Eu tenho refletido sobre isso. Isso vai dar um outro episódio falando sobre a questão de retenção de talentos. Mas por que a gente não soma essas diferenças? Mas totalmente. Eu sou mais analógica, mas trazer a minha visão, né, do mundo, as minhas experiências, por hoje ter 44 anos, ter 20 anos de mercado, já ter um perfil sênior, junto com o júnior, que é o nativo digital, a gente pode ter essa complementação. E isso eu percebo que seria o natural, mas não é o que acontece na realidade das organizações, que muitas vezes veem isso como segregar e não como uma unificação, digamos assim. Ju, eu acho que as empresas estão começando a olhar para isso. Eu participei de um projeto que eu sou totalmente, assim, muito grata, né? E muito feliz, porque foi na maior cooperativa agrícola da América Latina e a gente desenvolveu um programa chamado Mentor-Mentorado. Eu fazia parte de um pedaço dessa formação, né? Então, essa cooperativa, ela justamente colocou em prática o que você está falando. Então, essa cooperativa tem muitas pessoas muito antigas, de casa. Então, eles trouxeram um programa chamado Mentor-Mentorado, em que esses funcionários mais antigos treinavam esses funcionários mais jovens na mesma linha de cargos, né? E no início, assim, até era para ser um projeto presencial e foi bem na pandemia. Então, imagina que esse pessoal mais antigo, para os mais jovens, a questão assim, da tecnologia, né? E aí foi aquela correria de mudar lá para o digital, enfim. Eu sabia que os mentorados adorariam aprender com os mais antigos. O que mais me surpreendeu nesse projeto é que a realidade, muitas vezes, assim, eu não vou ensinar o meu liderado, não vou ensinar ele porque ele vai ocupar o meu espaço. E nesse projeto em especial, foi muito legal poder coletar os depoimentos das pessoas que foram os mentores. Porque são trocas. Essa questão dessa mentalidade de que eu vou roubar o lugar ou assumir, isso não consigo compreender justamente no mundo que a gente fala de individualização, onde o ser humano é importante. Ninguém é igual, nós temos essas diferenças. E aí entra uma outra questão, voltando às características, né, importantes né, que os líderes precisam ter. Eu tenho falado muito da questão da colaboração que gera criatividade. Se fala em criatividade, o que é ser criativo, se fala em inovação, e eu não consigo perceber esses movimentos sem ter um olhar, primeiro, da colaboração, e a partir das diferenças é que a gente cria. Porque senão a minha forma de pensar, e aí a neurociência fala muito disso, eu já tenho o meu viés, né? Até porque a gente toma muitas decisões durante o dia. Então, muitas já estão automatizadas. E a gente tem uma tendência a olhar o problema dentro de uma lógica. Então, se eu quero respostas diferentes, se eu quero ser criativo, e criativo não é inventar a roda, é ver algo a partir de uma outra realidade, eu preciso de pessoas que me contraponham, que tenham um olhar diferente do meu. E isso gera criatividade e isso gera inovação. E aí eu vou para o ponto específico para compartilhar com você, né? Enfim, que é olhar vou voltar para o iceberg. Porque se você tem uma fala racional dizendo assim, ó, precisamos inovar, vamos ser criativos, e comunicar isso só com o racional, a gente perde a oportunidade de realmente transformar isso numa ação. Fica só no racional. Por quê? Eu tenho trabalhado muito, Ju, com a questão da segurança psicológica. É, né? Um tema que está bastante em evidência e que é fundamental, né? A segurança psicológica vai estar abaixo do iceberg. Porque não adianta eu estar num momento, a companhia me dizendo vamos inovar, vamos ser criativos, se eu não tenho segurança para expressar a minha ideia. E aí vem a questão da confiança. Eu só consigo me expor num ambiente que eu me sinto seguro. Isso. Onde eu posso falar. Isso. E aí entra uma questão importante da comunicação assertiva, que eu gosto muito da questão da escuta, porque somos violentos na comunicação. E aí eu vou expor a minha opinião, e aí eu tenho uma escuta intervencionista, eu tenho uma escuta que nega, eu não estou presente, dando aquele espaço onde o colaborador possa manifestar a sua opinião, e a opinião, a forma de ver do outro eu preciso respeitar, e esse talvez seja um desafio dos líderes,
de conseguirem compreender tudo isso. Exatamente, até porque, né, Ju, se a gente for para comportamento, geralmente um líder, vamos pensar aquele líder que tem o perfil de liderança, certo? Aquele que não tem o perfil, ele vai ter que aprender, vai ter que treinar, enfim, mas vamos pensar aquele líder na essência, que lá na avaliação a gente consegue detectar essas características. Que tem uma dominância alta. Que tem uma dominância alta, exatamente. Quanto maior essa dominância, mais dificuldade de escuta. E aí entra esse ponto que você fala, de poder olhar o líder, o autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, de entender que funciona dessa forma. Então, a gente tem características que, ao meu ver, elas podem ou se somar ou ser antagônicas. Porque para ser líder, se é fácil ser dominante, pode ser difícil a escuta. E aí é o que tu está trazendo. Precisa escutar verdadeiramente. E a partir do autoconhecimento, eu consigo compreender quais são os meus gatilhos. Eu consigo desenvolver, de certa maneira, algo que eu chamo de... Falamos muito de inteligência emocional. Mas e a capacidade de ter agilidade emocional, de conseguir compreender o que o outro desperta em mim, me conectar com aquela emoção e conseguir trabalhar com ela de maneira que ela seja... que ela não provoque uma reação negativa no outro. Dentro da questão do autoconhecimento, para mim, que é fundamental, primeiro tópico para a liderança, porque somos humanos, dentro da neurociência, o que tu traria mais de reflexão? Ju, eu penso assim, ó, o autoconhecimento, concordo contigo. Quando a gente pensa em características dos líderes, se a gente olhar de novo para o iceberg, né, o autoconhecimento, vamos pensar que é o primeiro lugar. Porque como que eu vou gerenciar um time? Como que eu vou delegar algo a alguém? Como que eu vou cobrar resultados se eu não conheço e não entendo os meus comportamentos, não entendo as minhas emoções e não sei como gerenciar tudo isso? Até porque uma crença que as pessoas têm, e eu acho que a gente vive num mundo meio sem lei, né, que controlamos as emoções, né? Não tem como não controlar. Controlamos. O que eu digo, por isso que fui fazer a formação cognitivo-comportamental. É importante esse autoconhecimento, eu conseguir perceber as minhas emoções. Porque o outro me desperta gatilho, as situações me despertam emoções. Somos, né? O ser humano, nós somos seres sociais e nós sentimos. A partir do momento que eu consigo me perceber, eu consigo dominar determinadas características, né? Determinados comportamentos que podem ser disfuncionais. Exato. Até porque, vamos assim, se tivesse que resumir a inteligência emocional numa frase, eu diria assim, ó, é ter o melhor comportamento no pior momento. Perfeito. Então, isso se aplica totalmente, sejam a líderes ou liderados. Porque, às vezes, a pessoa investe lá tempo, energia, financeiro para desenvolver a carreira e, às vezes, por um motivo, uma estupidez, algo... coloca tudo por água abaixo. Coloca tudo a perder. Mas também tem uma questão importante dentro do autoconhecimento, que a Brené Brown fala muito, que é a questão da vulnerabilidade. Eu gosto muito dessa referência que ela faz, pela compreensão de entendermos que somos líderes, mas somos humanos. Somos humanos. E que vulnerabilidade faz parte da característica humana. E eu entender que determinadas questões eu não consigo, né, lidar no sentido, porque eu não vou desenvolver todas as skills, eu não vou dominar todas as técnicas. E eu preciso entender que isso faz parte da condição. A questão anterior da liderança, que falava de comando e controle, hoje o líder não tem todas as respostas. A gente não tem como... Eu acho que nem vai ter. Né, o mundo não está mais linear. A gente não sabe, não temos domínio do que vai acontecer nos próximos anos. As mudanças estão muito rápidas, né? Tudo vem. Nós temos que ampliar a visão para estudo de tendências, mas a gente não consegue mais fazer planejamentos de longo prazo. E essas mudanças são constantes. E percebo que isso afeta diretamente a liderança, a forma de jogar o jogo. Totalmente. Né? E... te pergunto, assim, o que tu percebes que seria fundamental nesse momento desse mundo incerto, desse mundo onde a gente não tem mais controle, onde a gente não tem mais a previsibilidade? Que dica tu daria para as lideranças? Bom, primeira coisa, quando eu queria complementar a questão da vulnerabilidade, que a gente tem que diferenciar vulnerabilidade de fraqueza. Que vulnerabilidade não é uma fraqueza, né? Justamente reconhecer o teu limite, acho que esse é importante. O teu limite é o teu momento, né? Porque quando a gente passa, e tu falou isso, me veio um insight, ontem eu estava trazendo uma avaliação comportamental para uma empresa e nós estávamos discutindo,
né? E essa avaliação, e as nossas avaliações, que são, e aí eu estou falando de avaliações psicológicas, elas trazem um retrato do teu momento atual. Então, isso significa também da vulnerabilidade, tem a ver com o que eu estou vivendo nesse momento, das experiências, né? E aí entra a questão humana. Do o que está acontecendo no meu momento da minha vida, que experiências eu estou passando, como eu estou reagindo a isso. E a todo instante a gente sofre essas influências. Então, é importante também deixar isso muito claro, que liderança não é algo exato. E que as pessoas sofrem sobre essas vulnerabilidades. Nunca vai ser, mesmo com toda a tecnologia, por exemplo, que temos hoje, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser algo que o líder vai saber tudo. Eu sempre imagino assim, quando falam para mim, né? Liderança, o que tu acredita, enfim, né? Eu imagino que o líder, ele tem uma grande caixa de ferramentas. Sabe aquelas ferramentas, aquela caixa que a gente abre, que tem vários andares, assim, com várias ferramentas, né? Só que a diferença dessa caixa de ferramentas do líder para essa que a gente vê, né, é que essa do líder nunca vai estar cheia. Então, o líder vai ter que sempre... A liderança é uma grande construção. A gente não vai chegar um tempo em que a gente vê, nossa, eu sei tudo sobre liderança. Para mim, é praticamente impossível essa realidade. Até porque a gente vem ao longo, né, e cada vez menos isso ao longo do tempo e dos anos, né, que se seguem, o mercado vem exigindo novos comportamentos, novas skills. Então, a liderança é um contínuo. Exatamente. Né? Não para nunca. Uma caminhada. Uma caminhada. Uma caminhada, né? E aí, quanto mais ferramentas eu tiver, mais chances eu tenho de ser assertivo. Perfeito. Porque eu vou ter que me adaptar. Essa é uma grande característica do líder. Me adaptar ao comportamento do momento e também me adaptar à cultura organizacional. E ao mercado também, né? Eu tenho falado muito isso, eu trabalho muito com multinacionais, né? Então, e agro, que é algo assim, bem de muita pressão. Uhum. Né? E eu não acredito que hoje exista no mercado uma empresa que não tenha pressão. Não existe. Certo? O mundo já está mais acelerado, o já mundo nos cobra nos pressiona, mais. nos cobra. Então, eu digo assim, o mundo ou o mercado não vai olhar para a gente e dizer assim, a empresa está muito sob pressão, vamos diminuir a pressão. Não existe isso. Então, o que a gente tem que fazer diante desse cenário? É fortalecer as nossas lideranças, né, fortalecer o nosso time para lidar com uma realidade, para lidar com um mercado que vai ser cada vez mais exigente, né? Exigente que a gente não vai ter controle e que vai ter que se adaptar e ser flexível. Eu penso que essa é uma verdade até então que precisamos levar adiante. Né? São cenários, a gente não tem, falasse do mundo agro. O agro depende de safra depende de condição climática. Não é exato. Agora, aqui tivemos uma situação pontual no estado do Rio Grande do Sul. O mundo vem sofrendo também transformações. E eu preciso me transformar enquanto pessoa, enquanto liderança. Vamos falar de cultura organizacional, um ponto importante. Costumo dizer que o líder é o facilitador, o que comunica, o que carrega os valores da organização. E as organizações, a gente sabe que o mundo tem caminhado para propósito. Qual o propósito organizacional? Né? Ao que servimos? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, essa questão dos valores, do propósito. Né? A gente sabe que hoje precisamos falar de sustentabilidade, de questões maiores, a razão de ser, né? E a liderança tem grande responsabilidade de comunicar, de entender e de ir ao encontro disso tudo. E eu entendo, Ju, assim, que também navega no dar sentido. Né? Então, eu sempre costumo desafiar os meus clientes, e é o que você fala, né? Estamos numa escassez de pessoas, mas eu costumo desafiar o meu cliente assim, ok, estamos numa escassez, mas o que nós vamos fazer enquanto companhia para ser o melhor lugar para trabalhar? E aí a gente entra no que você está falando, né? De dar sentido à organização, de entender os seus valores, o seu propósito, a sua missão, a sua visão. Só que na prática, o que eu vejo? Eu estava recentemente numa palestra agora e eu pergunto para as pessoas, qual é o valor da organização? E a pessoa não sabe. E aí me surpreende muitas vezes que as lideranças não têm isso na ponta da língua. As lideranças não sabem, e muito mais do que na ponta da língua, porque na ponta da língua é a parte de cima do iceberg. Eu vou voltar para o iceberg. A ponta da língua, muitas vezes, está relacionada com a razão, com o nosso sistema racional. Então, vamos lá. Tem funcionários e líderes que não sabem, tem uns que sabem na ponta da língua. Mas não vivem isso no dia a dia. Mas não vivem isso. Então, no meu entendimento, não funciona. Ou vai funcionar aquela ponta ali do iceberg e vamos pensar assim, sendo ultra otimista, 15%. Né? Então, se eu não vivenciar aquele valor da companhia, ele tem que estar muito conectado
com o trabalho que a pessoa faz, com a responsabilidade com os meus da valores. pessoa. Eu costumo dizer que começa no processo de seleção. Os valores dessa organização conversam com os meus valores, porque senão não vai dar certo. Exatamente. Senão vai chegar lá no meio do caminho e vai ter uma divergência. Exatamente. E será que esse propósito faz sentido? Eu acredito nesse propósito organizacional? Isso nós estamos olhando para a parte de baixo do iceberg. Né? Por isso que, de novo, eu vou voltar na importância do recrutamento e seleção. Né? E da clareza, que é algo que a neurociência também traz. Clareza do propósito, clareza das minhas responsabilidades. A gente vai para as ferramentas, né, Ju? Clareza das responsabilidades, clareza... Qual é o caminho que eu estou indo? Né? Hoje, por exemplo, eu vejo as companhias fazendo uma avaliação de desempenho, que eu acho uma ferramenta poderosíssima na sua essência, mas hoje eu vejo o líder, por exemplo, fazendo a avaliação pelo check do RH para entregar um dia antes. Perfeito. Perde todo o sentido. Que não faz sentido e que não gera conexão com a equipe. Não gera vínculo. Não gera vínculo. Não gera gera o que seria o propósito, né? De criar justamente um desenvolvimento, olhar para aquele colaborador, entender onde ele está e para onde ele pode ir. Essa é a essência da avaliação de desempenho. É dar clareza para as ações do funcionário. Então, onde que está bom, aonde que não está, onde que eu posso melhorar, que caminho que eu estou indo. Então, a essência da avaliação de desempenho é essa. Mas é exatamente isso. Se eu fizer, por exemplo, sem a participação, eu vejo muito líder sentando na frente do computador, fazendo avaliação para a pessoa, para o seu liderado, e essa avaliação chegar num sistema informatizado, entende? É um pouco de cima para baixo, é da cultura da organização, no sentido, será que eu dou importância ou é apenas uma mera ferramenta? E eu percebo isso nas organizações que têm nessa ferramenta um valor importante de olhar aquele colaborador, de perceber o potencial, de ajudar a direcionar caminhos e também, a partir disso, criar uma retenção desses talentos. Mas não basta eu exigir que o líder faça essa avaliação se eu não tenho isso na cultura, se eu não entendo que isso seja fundamental, que isso faça sentido para a cultura da minha organização, no sentido de potencializar. Não de reter, porque é um talento, eu preciso desse colaborador. Não. Dando um olhar mais ascendente de desenvolvimento, de enxergar como um raio-x, como humano, os potenciais, digamos assim. Talvez seja uma mudança de ponto de vista. O que eu penso, tá, Ju? Eu acho que é muito relevante quando a cultura organizacional é uma cultura que agrega esse guarda-chuva, que valida isso, né? A gente ganha força e potência. Certo? Agora, o que eu acredito que a gente tem que ter cuidado? De não deixar o líder na sua zona de conforto, trazendo a responsabilidade exclusivamente para a companhia. Então, se a companhia não dá valor para avaliação de desempenho, eu não vou dar também. Bom, mas a pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: tudo bem, a companhia não valoriza a ferramenta, mas o que somente você pode fazer para transformar isso em algo. E tem algo que a gente chama na TCC de psicoeducação. Exatamente, psicoeducar, exatamente. Educar, mostrar o porquê. Tem o próprio livro, né, do Simon Sinek, que começa pelo porquê, principalmente, né, na andragogia, nos adultos. Se eu não entendo o porquê, se eu não assimilo, eu não vou replicar. E eu vejo que isso é algo que precisa ser construído. E é uma mudança de paradigma. Será que a gente também não tem muitas empresas fazendo recursos humanos no mundo que fala de personalização, que fala, eu diria que até mais do que gestão de pessoas. Hoje a gente tem que ter um olhar muito mais amplo. E talvez sejam temáticas que a gente precisa ainda estar ensinando, estar mostrando, psicoeducando, no sentido da importância. Isso. Então, no início aqui do nosso bate-papo, é justamente o que tu falou. É esse movimento que eu vejo hoje. Eu acredito que as empresas aprenderam um pouco na dor. Porque quando a gente falava nessas ferramentas há anos atrás, eu não vejo que as empresas davam valor. Né? Eles traziam lá, quando traziam... Que era um olhar muito de comando e controle. Comando e controle. E servia muitas vezes para saber fazer movimentos ou de promoções ou de desligamentos, que era um outro ponto de vista. Hoje eu entendo essa ferramenta como uma ferramenta de desenvolvimento, onde eu vou olhar para aquele colaborador, vou entender quais são os gargalos, onde eu preciso desenvolver não somente a parte técnica, como também o comportamental. Principalmente. Entendendo que as pessoas não vão ter todas as skills. Exatamente. Mas eu vou potencializar aquelas que são mais naturais e aquelas que são as mais necessárias. Pessoas certas no lugar certo.
né? Eu fico pensando, né, Ju, quando a gente fazia estágio lá na época da faculdade, né, o quanto realmente era algo mais escasso, não tinham muitas vagas. Era uma outra visão. Era uma outra visão completamente diferente. Eu lembro que logo que eu me formei, algumas empresas diziam, vem aqui trabalhar, mas não fala que você é psicóloga, né? Tinha uma barreira Nossa, muito grande. E a gente tem ainda, tá? Da compreensão. Melhorou Bastante. Bastante, mas ainda algumas ainda se tem empresas algumas resistências. Se tem resistência com o nosso papel. De falar algo genuinamente humano. Ao mesmo tempo que eu tenho uma gastrite, eu também tenho uma ansiedade. E por que a dificuldade de falar sobre isso? Exatamente. De falar que eu estou disfuncional e que eu preciso buscar uma ajuda. Isso é genuinamente humano. Mas as pessoas entendem como fraqueza. É. De novo, a gente volta para questões relacionadas à vulnerabilidade, né? Se eu sei, e aí entra até aquela coisa assim, se eu tenho um problema no coração, eu vou no cardiologista, se eu tenho um problema... Faz um tratamento. Ok. Mas quando são questões relacionadas à nossa mente, me parece que as pessoas navegam em vários universos. Ainda gera um certo constrangimento. Totalmente. Por parte, muitas vezes... Né, da gestão, da empresa, do colaborador, enfim, falamos mais. Mas feio, né? É feio. É me expor. Isso. E é importante a gente conversar sobre isso. Muito importante. Todos temos algum momento mais ansioso, até porque a ansiedade é algo natural, né? E que é boa no seu limite. E temos que ter. Que é boa no seu limite. Né? Exatamente. A partir do momento que me gera sofrimento é que eu preciso buscar ajuda e eu preciso falar disso, até para qualificar as minhas relações, né? E, enfim, é necessário. Precisamos falar de saúde mental dentro das organizações. E agora, é como eu falei, depois da pandemia, antes eu vejo assim, ó, como que é o cenário que eu vejo? Antes da pandemia, quem trazia esses assuntos para dentro da organização funcionava estrategicamente. Hoje, a companhia que olha para questões relacionadas à saúde mental, eu vejo que é questão de sobrevivência. Sobrevivência e uma questão lógica. As organizações, o principal ativo, o principal insumo são pessoas. Pessoas têm emoções, têm comportamentos, né? A gente precisa falar de saúde, não só física, como a saúde mental. Não são números, né? Não somos números. E nós somos seres sociais, e a partir dessas relações, né, a gente vai criando, né, a gente vai trocando experiências, a gente sente, a gente deprime, nós temos tristezas, nós temos raivas, nós temos emoções, e nos ensinam só as emoções positivas. Exatamente. As negativas eu tenho que deixar embaixo do tapete velado. E todos temos emoções negativas. Mas, Ju, isso é incrível. Porque, geralmente, em alguns treinamentos, né, com lideranças, eu coloco um slide com vários emojis, certo? E aí eu pergunto, então, eu quero que vocês identifiquem um número aqui de um emoji que você está nesse momento. Nesse momento agora, agora. Às vezes é pós-almoço, que fisiologicamente estamos com sono. Natural que eu sinta sono. Natural, faz parte, não tenho como escolher isso, né? E aí fisiológico. É fisiológico. E aí eu pergunto, olha para esse slide e escolhe um emoji num número. Ju, nunca ou pouquíssimas vezes as pessoas admitem que estão cansadas. Ou que estão com sono. Ou que estão tristes naquele momento. Como se não pudesse. É politicamente incorreto. Incorreto falar sobre isso. Eu falar que estou triste. Eu falar que eu estou cansada. Ou que eu não estou bem. Ou que eu não estou bem, ou que eu estou com sono. Não é? É fisiológico isso. Então, realmente é algo assim que ainda eu vejo assim, oportunidade, né? Da gente poder trazer mais isso para as organizações, de poder psicoeducar as organizações e principalmente os seus líderes, que, como você falou, né, Ju, são os facilitadores de todo o processo, da cultura, do objetivo, da meta, né? Dos valores. É o líder que é o que puxa a frente, né? O que seria para ti, Aline, uma liderança inspiradora? Olha, esse é um tema, assim, se eu trouxer para a neurociência, né? Eu acredito que um líder inspirador é aquele líder que vai conseguir ser um exemplo à medida em que a pessoa, que o seu liderado olha para esse líder e admira esse líder. E hoje, com o apagão da liderança, esses jovens olham como líder. Olham um líder que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite porque não delega, porque não ensina. E aí entra na questão que a própria neurociência já explica, né? Nós não conseguimos ser produtivos mais do que 6 horas por dia. Não, e se não tem o tripé da performance? A pessoa que não tem sono,
e que não se alimenta direito e que não faz atividade física, não consegue entregar. Ou se ela entrega, ela não está colocando a condição ela não está mínima presente e ela está adoecendo. Ela está adoecendo. Então, assim, trabalhar 8, 10, 12 horas não é funcional. Não conseguimos. Não. Aí falta, talvez, disciplina, falta um olhar de organização, delegação. O que falta mais? Eu acho que falta os líderes aceitarem que são humanos e que precisam cuidar da sua saúde, que precisam dormir direito, que precisam ter momentos de relacionamento social, né? E hoje o líder ainda caminha na beleza de ser aquele líder que trabalha muito, que não tem final de semana, que não faz exercício físico. E às vezes a gente reclama do liderado que está chegando e fala, olha para isso e fala, eu não quero isso para minha vida. E a gente julga, né? O eu não julga. quero, exatamente. O líder fala, essa geração nova não é comprometida. Tudo bem, mas o que tu está mostrando para a pessoa? Porque o líder é a referência do seu liderado. Que exemplo que tu tá dando? E nem se eu fosse jovem e olhasse para um líder que trabalha 24 horas, que muitas vezes é um líder que não tem vida social, que às vezes destrói a sua família. E não traz, eu vejo, talvez essas gerações falam de qualidade, né? Do equilíbrio. Do equilíbrio. Acho que eles vêm nos ensinar isso. O propósito, meu propósito pessoal e o meu propósito profissional que precisam andar juntos. Que é um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Eles vêm para nos dar um tapa na cara. Sinceramente. Hoje, por exemplo, né? Eu me questiono muito e questiono os meus clientes a pensar assim, como é que a gente se sente quando está de folga? Parece, o ócio criativo, culpa, né? Não sente. Muitas vezes eu ouço isso. Eu sinto culpa de estar de férias. Eu sinto culpa quando eu fico doente e tenho que faltar trabalho. A sensação de que tu tá deixando de fazer alguma coisa. Tu falou da questão, a gente estava falando dessa questão da produtividade do tempo e falando sobre liderança. Eu entendo que liderança existem muitos conceitos. Mas para mim é fundamental que liderança é aquele que desenvolve. Se eu não delego, e se eu não conheço a minha equipe, eu não desenvolvo. Não tem como. E se eu trabalho 12 horas e eu estou ali naquele operacional, muitas vezes eu deixo de fazer o que é essencial. Exatamente. E aí todos perdem. E aí o líder tem 3 funcionários e está sobrecarregado, e ele vai ter 10, ele vai ter 20, ele vai ter 30, e ainda assim vai se sentir sobrecarregado, porque acaba treinando robô, não pessoa. E aí eu não cresço como profissional, eu não cresço como empresa, eu não consigo ter alta performance, eu não consigo ter produtividade. E será que isso ao longo do tempo se mantém? Nesse mundo que está nos exigindo muita criatividade, muita inovação, agilidade. Né? Tem uma frasezinha que eu gosto muito, né? E falando de mudança de comportamento, se hoje, antigamente a gente falava que o cliente sempre tem razão, né? Tem uma brincadeira. Na dúvida, vai lá para o primeiro, o cliente sempre tem razão. Hoje a gente fala que o foco é no cliente. No sentido do quê? Né? Justamente dessa mudança, né, de comportamento, do olhar que eu tenho que ter sobre as pessoas, sobre o meu negócio, sobre os movimentos. E se eu não estou aberto a esse desenvolvimento, a essa colaboração, eu perco. Eu deixo de existir enquanto empresa, enquanto profissional, porque as coisas vêm mudando numa velocidade onde eu preciso. Colaboração é uma necessidade. Eu vejo hoje que falar de colaboração e a gente tem que estar replicando isso atualmente, eu vejo que as organizações perdem, porque já era para ser sabido. Exatamente. É como se fosse uma disputa, né? Uma disputa. Uma disputa que não é saudável, né? Eu não tenho como ser criativo, como ter agilidade, como ter aquele olhar, né, orientação para o cliente, se eu não tiver um olhar plural, se eu não trabalhar essas diferenças, se eu não gostar que as pessoas discordem de mim. Porque a nossa tendência enquanto ser humano, e muitas vezes os líderes, é buscar pessoas por afinidades. Exatamente. Aquele que concorda comigo, pensa que nem eu, e a partir disso eu não criei assunto. Porque é a partir do antagônico que me faz olhar as coisas de forma diferente. E isso faz com que eu seja mais criativa, que eu tenha resultados diferentes, que eu consiga olhar o meu cliente que está lá na ponta, tanto o interno quanto o externo, de uma maneira, né, inovadora, que eu consiga trazer práticas diferentes. E isso se soma a partir desse todo, né? Desse olhar da colaboração. E para isso eu preciso desenvolver, delegar, conhecer gente, estar aberto, né? Entender que eu preciso reforçar aquele meu lado menos desenvolvido enquanto líder,
que as diferenças se somam. E aí entra uma característica muito importante dos líderes que têm inteligência emocional, que é dar valor àquilo que é diferente. E isso a gente consegue muscular, a gente consegue aprender, né? Então, o que eu posso valorizar naquilo que é diferente a mim? Porque, como você falou, a tendência, eu diria que biológica, é lidar com os iguais, é fácil lidar com o igual. A gente anda, né, o ser humano, que é um ser social, precisa andar, né, em grupos. As pessoas têm a tendência a buscar grupos por afinidade. Por afinidades. E aí vem o juízo de valor, vem aquela coisa mais introjetada, onde eu percebo o outro que pensa diferente como algo que me repele, não que se soma. Isso. Por isso essa característica é tão importante. Valorizar aquilo que é diferente, aprender com essa diferença. E aí vamos falar no mindset. Ah, importante. Né? Porque se eu tenho aquele mindset importante fixo, falarmos sobre isso, expandir meu modelo mental, para quem não sabe o que é mindset, conseguir modificar e cada vez mais, né? Diria que ter uma flexibilidade é a chave. Exatamente. Poder abrir, só que não só no racional, né, Ju? Vou voltar para o iceberg, você é repetitiva, né? Às vezes até meio chato em falar isso, mas é importante aquilo que está, né, automatizado, aquilo que está inconsciente, aquilo que faz com que eu tenha comportamentos, muitas vezes que eu não percebo, que estão, né, enraizados nas minhas crenças centrais. Nas minhas referências. Nas minhas referências, naquilo que aprendido nas minhas referências. Exatamente. E que muitas vezes eu tenho uma crença de invalidação, e aí eu não me exponho, eu me auto-saboto. E muitas vezes a gente não sabe qual, né? Isso não está tão consciente, mas eu não me coloco à prova. Então é muito importante trazer isso, sim, Aline, da gente falar desses aspectos mais emocionais, e aquilo que está por baixo e que precisa ser trabalhado. Precisa. E isso, Ju, é importante porque o próprio Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz isso. Podemos muscular. Só que para isso eu preciso entender que eu preciso lidar com o diferente e com o meu autoconhecimento. E que eu preciso fazer esse movimento desse olhar. Precisa. Do autoconhecimento. Senão, não. E o autoconhecimento não é eu ter essa visão externa, né? É eu fazer um olhar interno. Dos meus gatilhos, do meu modelo mental, das minhas crenças, aonde eu estou me sabotando. Isso. E aí, Ju, a importância de buscar profissionais adequados para isso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. É importante, né? Até porque o movimento, como tudo, né? A partir do momento que se fala muito de determinadas áreas, e agora a gente está falando muito sobre a importância das pessoas e saúde mental, é importante, sim, reforçar, porque muitas vezes profissionais não habilitados entram em áreas que, né, mais sensíveis e aí geram problemas. Eu acho perigoso, porque, Ju, nós enquanto psicólogas, se a gente fizer alguma coisa errada, o que o CRP faz, nosso conselho? Não, e não só isso, a partir do momento que eu estou trabalhando, e aí eu trazendo para a realidade das organizações, desenvolvendo um líder, e que eu estou entrando em aspectos mais profundos, que nem tu traz do iceberg, eu tenho que ter ferramenta enquanto profissional para lidar com o gatilho que pode vir, para lidar com situações e conhecimento, estudo, a formação, anos de estudo e prática para poder. Então, é importante essa compreensão também. Totalmente. O cuidado. E aí é o olhar do acolhimento e do cuidado com as pessoas. O que eu estou fazendo? E da responsabilidade. Porque, é como eu falei, o CRP é o nosso órgão fiscalizador. Mas a gente vive numa terra sem lei. Que qualquer pessoa hoje fala que trabalha com isso, né, com desenvolvimento, com questões de referência, e não tem nenhum conselho, um órgão que fiscalize. Não tem profundidade. Né? Porque trabalham com tópicos, aí, com referências, né, mas não tem a profundidade para lidar lá com a questão que não está visível. Porque quando eu lido com pessoas, eu tenho que estar aberto a tudo. A tudo. E Ju, de novo, eu vou reforçar, tá? A gente conhece. A gente conhece como isso funciona. Então, eu acho muitas vezes não só superficial, mas com falta de responsabilidade. E eu vou puxar um pouquinho também, Aline, sobre essa temática. Eu relatei aqui que eu estava falando sobre isso ontem com uma diretora de uma empresa que eu atendo, também da importância das nossas ferramentas, da avaliação psicológica, da avaliação comportamental, que traz um raio-x daquele momento atual, né, daquele indivíduo. Gente, é ciência.
né? Exatamente. Tem toda uma validação, tem toda uma pesquisa. Essas avaliações elas são revisitadas periodicamente. Então, óbvio, não sou contra essas avaliações que tem aí comportamentais que dão tendências de comportamento. Exatamente. É completamente diferente. Eu não posso botar todo mundo dentro da mesma caixinha. Então, também da gente trazer a importância dessas avaliações quando eu vou lá, avalio e entendo aquele indivíduo como único, no retrato da realidade dele atual. Então, são ferramentas diferentes. Então, é importante também a gente posicionar nesse sentido, porque senão vai tudo no mesmo balaio e não são as mesmas coisas. Só que aí, Ju, vou de novo puxar para nossa área. O comportamento muda, certo? Eu posso treinar um comportamento, eu posso desenvolver. E a personalidade? Exatamente, que é o que interessa. Que é a nossa essência, né? E aí, comportamento eu desenvolvo, eu aprendo, né? E desenvolvo, enfim, né? A própria neuroplasticidade está aí para isso. Agora, e a personalidade? Exatamente. Né? E aí, como é que eu vou... Eu não... Tudo bem, como tu falou, um teste, enfim, uma avaliação comportamental, ela é importante, é pertinente, sim, mas pode ela ser, que nem eu digo, um instrumento a mais, pode ser um instrumento a mais. Nós estamos aqui para julgar. Mas não é a mesma coisa que uma avaliação, né, que é exclusiva do psicólogo, que tem que ter, que nem tu colocas, um conselho, existe pesquisa. E pesquisa é ciência. Né? Então, é importante também entender, porque para não sair também gerando, né, e ter o cuidado do julgamento colocando todos os profissionais na mesma caixa. Eu vejo, às vezes, esse profissional é X coisa, o outro é tal coisa, essa coisa com essa coisa, dá isso. E não é assim, gente. A gente não tem controle sobre as pessoas, a gente precisa desenvolver. Entendo que o mais bonito desse trabalho todo da liderança, e sempre digo isso, é conhecer quem é que compõe o teu time, levando aos aspectos singulares, entendendo que as pessoas têm emoções, comportamentos, personalidades, que isso que nos tornam exclusivos. Então, tem que ter muito cuidado, e digo isso para as lideranças, aprofundarem um pouco mais nisso e entender que a gente não pode ter esse julgamento raso, que nem tu coloca da pontinha do iceberg. Exatamente. Aline, quero te fazer uma pergunta que faz parte aqui, né? Tenho feito nessa temporada, que faz sentido com a questão da Conectare, que a Conectare tem como propósito gerar conexão, né, entre pessoas, ideias e negócios. E eu queria te fazer uma pergunta: o que tu achas que o líder precisa ter para gerar conexão com a sua equipe? Vinculação. Eu acho que tudo se resume à capacidade desse líder fazer vínculo. Porque se eu tenho vínculo com o meu liderado, se eu tenho um ambiente de segurança psicológica, a gente consegue praticamente tudo, né? Então, não adianta ter só a ferramenta, né? É preciso capacidade de vinculação, né? E isso é algo que se constrói. E aí, Ju, geralmente, eu pergunto lá para os meus alunos, geralmente, coloco verdadeiro ou falso. Ser líder é um desenvolvedor de pessoas. E aí todo mundo, sim, que coisa óbvia, né? E aí eu pergunto, quanto tempo você dedica para as pessoas no seu dia? Aí tem uma questão, silêncio. E aí a gente fala que líder é estrategista de pessoas, eu gosto de usar, e eu sempre digo, quanto tempo tu tem na tua agenda para ali? Eu não tenho tempo, gente, então tu não tá fazendo o que é cultura essencial, o que é o básico. O básico, que é ter as pessoas uma rotina, né, Ju? Uma rotina de cuidar das pessoas e de fazer vínculo. Eles tenham tempo na agenda de vocês para desenvolver pessoas. Isso é indelegável. Essa parte indelegável. Então, uma coisa que parece óbvia, que sim, mas não é praticado. Mas não é praticada. Então, assim, como é que isso vai funcionar? Né? De novo, né? Não adianta falar. A gente tem que fazer. Né? E a partir do exemplo, né? Eu acho que o exemplo também ele arrasta muito. Eu acho que os líderes também têm que ter essa consciência de que hoje em dia aquilo que a gente fala precisa ser praticado, né? Eu acho que é básico. Exatamente. Né? Não tem mais como a gente gerir pessoas a partir do autoritarismo. Não acredito nisso. O mundo mudou. O mundo mudou. Desde que existe a humanidade, existe a liderança e existe a capacidade de influenciar pessoas. E no mundo atual precisamos influenciar pessoas a partir do exemplo, né? Isso é básico. Aline, eu tenho no meu escritório, tu já teve a oportunidade de ir até lá, uma placa, né, na janela que fala "A vida é hoje". E essa é uma frase que eu carrego para mim, né? E eu te pergunto, qual é a tua frase atual? Olha, a minha frase
Eu sempre costumo dizer que é mostrar para as pessoas que cruzam o meu caminho o quanto somos capazes de ir além, né? Acho que essa frase é uma frase que me inspira, que me motiva e que me coloca também no papel de contribuir com o crescimento de quem passa por mim. Muito bem. Vou terminar com uma última pergunta. Para ti, atual, como é que tu traduziria o conceito de liderança? Em uma frase. Numa frase, liderança é uma grande construção. Né? Eu acho que essa frase, ela muito verdadeira. É um contínuo que não para nunca. Não vai parar nunca. Não existe um tempo, né, em que a gente vai dizer sei tudo sobre liderança, eu sei tudo sobre mim. Né? Porque a própria vida vai mudando conceitos, vai mudando prioridades. Então, é uma busca também constante, né? Do conhecimento, do autoconhecimento e, principalmente, dessa construção que é ser líder, né? Muito bem. Aline, eu quero te agradecer a tua participação. Ju. Te dar aqui um presente do Pode Conectar. Ai, que amor! Muito obrigada. Obrigada pela tua participação. Obrigada por dividir com a gente conhecimento. Sempre é muito bom, né, estar contigo. Sei que a tua agenda é cheia. Obrigada. Ju, eu que agradeço, é uma honra para mim poder estar aqui. Tu sabe que é uma pessoa que eu te admiro muito, né? Te sigo lá nas redes. Da mesma forma. Acho o teu trabalho incrível. Tivemos a oportunidade de estudar juntas. Ai, que é um presente para mim. Somos poucas que saímos, né, da psicologia, da psico, fazendo essa caminhada bonita da gestão de pessoas. Exatamente. Né? Então, muito obrigada, Ju. Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. O Pode Conectar está disponível no canal do YouTube, Spotify. Siga ali o perfil, @PodeConectar. Obrigada. Te encontro no próximo episódio.